Essa é mais uma continuação da obra. Elas me ofereceram sua lealdade, depois que obtive liberdade financeira. Espero que gostem. Continuando de onde paramos anteriormente. Após Shen Yuan se aproximar lentamente, bem perto do rosto da professora Li Xiao, e assim dando-lhe um beijo, vemos de imediato a reação dela, que, ao ser beijada inesperadamente na bochecha, Li Xiao corou, e ao olhar para Shen Yuan e pensou consigo mesma. A cada dia ele está mais atrevido. Na outra vez foi durante o jantar em casa, depois no escritório, e agora se atreve a me beijar diretamente. Que ousado! Pensando nisso, ela se virou e saiu correndo, dizendo: Shen Yuan, você é um aluno travesso. E eu vendo isso só consigo pensar, isso é um dorama ou o quê? Logo depois que ela foi embora, o telefone de Shen Yuan tocou. Ao atender, do outro lado estava Shen Na com a voz apressada. Shen Yuan, você está na universidade? Lin Yultian esqueceu umas coisas na cafeteria. Você poderia ir lá abrir para ela? Ela já está a caminho, mas Xiaoqiu e eu moramos longe e não conseguiremos chegar lá a tempo. Shen Yuan respondeu. Tudo bem, deixa comigo. Algum tempo depois, Shen Yuan chegou à cafeteria. Lin Yultian já estava esperando. Ao vê-lo, levantou a mão e cumprimentou. Desculpe, Shen Yuan. Deixei alguns brinquedos infantis na cafeteria da última vez e acabei esquecendo de levá-los. Shen Yuan se aproximou para abrir a porta e respondeu. Não tem problema, é uma coisa simples. Depois entrou e acendeu as luzes. Lin Yultian não perdeu tempo e foi direto ao balcão. Pegou uma sacola e, enquanto recolhia os objetos dentro, explicou. Todos esses brinquedos foram usados pelas crianças e deixados aqui. Um ali, outro acolá, estavam espalhados por todo lugar. Shen Yuan, parado atrás dela, não pôde evitar engolir em seco, quase salivando ao ver tamanha abundância arredondada, uma verdadeira obra de arte, e disse. Não precisa se apressar, sem pressa. Vá com calma. Quantos anos tem seu filho? Lin Yultian, pegando uma garrafa de licor para colocar na sacola, respondeu. Tem 3 anos e meio. Bastante travesso. Ao ver que ela também colocava uma garrafa de licor na sacola, Shen Yuan pensou surpreso. Licor? Será que Lin Yultian bebe sozinha aqui na cafeteria? Quando terminou de recolher tudo, Lin Yultian olhou ao redor com nostalgia e disse. Pronto, terminei. Ao ver sua expressão, Shen Yuan perguntou com preocupação. O que foi? Sente nostalgia e não quer ir embora? Ela acariciou suavemente os objetos com os quais havia trabalhado tanto tempo e respondeu. Não é que eu não queira ir. É que, ao ver tudo isso, lembro dos dias em que ele estava ao meu lado, vivendo as noites e os dias comigo. Shen Yuan pensou em silêncio. Isso provavelmente tem a ver com Zheng Xiannian. Se ela não estivesse tão abatida, não teria ficado bebendo sozinha aqui na cafeteria. Então disse em voz alta. Você pode voltar de vez em quando para visitar. Lin Yultian respondeu. Talvez eu nunca mais volte. Ao dizer isso, Shen Yuan apontou para a garrafa de licor na sacola dela e disse. Lin Yultian, se não se importar, posso tomar umas doses com você. Ela hesitou um momento e perguntou. Isso seria apropriado? Shen Yuan sorriu e respondeu. E por que não seria? Dito isso, pouco tempo depois, Shen Yuan trouxe 2 taças e se sentou à mesa. Servindo o licor, ele perguntou. Aconteceu algo que te deixou mal ultimamente? Aposto que tem a ver com sua família, né? Lin Yultian olhou com olhos tristes e surpresa, perguntou. Como você sabe? Shen Yuan terminou de servir a taça dela, depois serviu a dele também e respondeu. Na verdade, sei que seu marido, Zheng Xiannian, é o gerente-geral da loja 4S, certo? Ouvi algumas coisas sobre o que ele fez. Shena costumava ser funcionária dele e pediu demissão por causa disso, não foi? Lin Yultian ficou atonita e respondeu com a voz entrecortada. É? Eles por acaso? Shen Yuan levantou a taça para brindar e respondeu. Não.
Zheng Xiannion apenas a assediava com frequência. Ela pediu demissão porque não aguentava mais. Ao ouvir isso, Lin Yuqian suspirou aliviada. Ainda bem. Senão, esse homem teria mais um pecado nas costas. Depois levantou sua taça e disse, pensativa. A verdade é que agora estou preparando o divórcio. Já reuni muitas provas das infidelidades dele e li várias mensagens onde ele ameaça e suborna seus subordinados. Ela levou as mãos à cabeça e suspirou, decepcionada. Depois de 5 anos de casamento, nunca imaginei que ele fosse esse tipo de homem. Mas, ao pensar que é o pai do meu filho, eu hesito. Me preocupa que meu filho tenha problemas emocionais ao crescer em uma família monoparental. Shen Yuan a ouviu com atenção e aconselhou. Chegou a hora de tomar uma decisão definitiva. Claro que os filhos são importantes, mas se você deixar essa situação continuar na frente dele, o dano será ainda maior. Então, pelo bem do seu filho, e pelo seu, você precisa tomar a decisão certa. Lin Yuqian concordou. O que você diz faz muito sentido. Depois olhou para Shen Yuan e pensou. Antes eu o vi apenas como um jovem gentil e generoso. Mas agora percebo que ele é muito mais maduro do que imaginava. Até tem um charme especial, algo que Zheng Xiannion não tem. Shen Yuan levantou sua taça, deu um gole com ar satisfeito e pensou. Dizem que não se deve julgar um homem apenas pela aparência, mas estar perto de alguém bonito já melhora bastante o humor. Depois de várias taças de vinho, Lin Yuxian já estava um pouco tonta, suas bochechas estavam coradas, e com os olhos brilhando, encarou Shen Yuan enquanto erguia sua taça. Shen Yuan, obrigada. Ele brindou e respondeu. Não há de quê. Depois de terminarem suas taças, Lin Yuxian se levantou. Devíamos ir já. Shen Yuan também se levantou. Sim, tudo bem. Nesse exato momento, ao dar um passo de forma acidental, Lin Yuxian tropeçou de repente. A garota caiu de bruços, com o rosto direto no peito firme de Shen Yuan. Ao vê-la assim, Shen Yuan rapidamente a segurou e disse. Cuidado! Lin Yuxian levantou o rosto com as bochechas vermelhas e disse nervosa. Desculpa. Ao ver isso, Shen Yuan. Ele pensou. A senhorita Lin está se desculpando, por quê? Ela também cheira tão bem. Justo quando pensava nisso, Lin Yuxian de repente se aproximou e deu um beijo na bochecha de Shen Yuan, deixando-o completamente boquiaberto. Logo em seguida, ela se virou e saiu correndo, deixando Shen Yuan sozinho com uma expressão de total confusão. Ela acabou de me beijar assim, do nada? Que significa esse beijo? Não deveria passar algo mais intenso ou algo assim, pensou ele. Por outro lado, depois de sair do local, Lin Yuxian não conseguia parar de pensar no que tinha acabado de acontecer. Ela repetia para si mesma que ainda estava sob o efeito do álcool. Durante tantos anos, cumpriu seu papel sem nunca ultrapassar os limites. A coisa mais ousada que já havia feito era satisfazer suas necessidades sozinha. Na verdade, a culpa era toda daquele inútil do Zheng Xiannion, um cara fraco e patético. Mas agora, o que diabos tinha se apoderado dela? E por que aquele beijo foi tão gostoso para mim? Pensou ela. Assim que Lin Yuxian foi embora. Por outra parte, Shen Yuan pegou o telefone e ligou para Shena. Alô, o dormitório está trancado, não consigo voltar. Então vou dormir na sua casa esta noite, tudo bem? Não se sabe o que Shena respondeu, mas Shen Yuan continuou. Não precisa gastar dinheiro alugando um quarto fora. Fica tranquila, hoje à noite não vou fazer nada. Só quero te abraçar. 20 minutos depois, Shen Yuan já estava na casa de Shena. Ela abriu a porta usando uma camisola que não podia ser mais curta, seus seios enormes mal eram contidos por 2 alcinhas finas, quase escapando. Ao vê-lo, a garota disse. Meu Deus, o quanto você bebeu? Shen Yuan, com aparência de bêbado, o rosto avermelhado, se apoiou no batente da porta e respondeu. Era o jantar dos líderes estudantis, não tive escolha. Shena, vendo a cena, correu para ajudá-lo a entrar e disse. Senta e descansa uns 10 minutos, depois toma um banho.
Vou preparar um chá para você melhorar. Mas, naquele momento, Shen Yuan envolveu com os braços o peito volumoso dela e disse: Espera, primeiro, só quero te abraçar. Só te abraçar. Dito isso, Shen Yuan a envolveu pela cintura com um braço e com a outra mão começou a acariciá-la de maneira sutil, fazendo com que Shena ficasse visivelmente envergonhada. Com um rosto quente, ela murmurou: Isso é o que você chama de apenas um abraço? Shen Yuan respondeu com um sorriso: Só quero te abraçar, prometo não passar disso. Nana, você conhece meu caráter. Ao ouvir aquela desculpa esfarrapada mais uma vez, Shena não pôde evitar lembrar das outras ocasiões. Pensou consigo mesma. Da primeira vez ele disse que só subiu para tomar um copo d'água, da segunda que era só um treino, e agora vem com esse papo de abraço. Francamente. Com uma expressão de leve irritação, ela retrucou: Caráter, você e essa palavra na mesma frase? Mais tarde, já no quarto, ao ver que havia duas mantas sobre a cama, Shen Yuan fez cara de ofendido e disse: Estamos mesmo assim? Perdemos a confiança um no outro? Shena, um pouco nervosa, respondeu: Foi você quem disse que era só um abraço. Então, durma com essa manta aí. Nem precisa dividir a mesma. Ela então subiu na cama, cobriu-se inteira com a manta, e toda vermelha ficou quietinha, visivelmente envergonhada. Shen Yuan, vendo aquela reação, pensou: Mesmo que nas últimas vezes tenha sido meio forçado, achei que ela já tinha me aceitado no coração. Mas ainda mantém tanta distância. Bom, a noite é longa. Ainda tenho algumas cartas na manga. Depois de um tempo em silêncio, ele começou a fingir que estava com frio. Atim! Tá gelado aqui. Shena se levantou preocupada. O que foi? Está resfriado? O ar-condicionado está muito forte, respondeu ele, se encolhendo sob a manta. Vou ajustar a temperatura, disse ela, procurando o controle. Mas Shen Yuan segurou seu ombro e sugeriu com um sorriso: Não precisa se preocupar. Se dividirmos a mesma manta, o frio vai embora rapidinho. E sem dar chance para mais protestos, se enfiou debaixo da coberta dela. Shena ficou sem palavras, apenas suspirou resignada. Logo, os dois estavam deitados, mais próximos do que nunca. A tensão no ar era evidente, e o silêncio foi sendo preenchido com uma mistura de nervosismo e algo mais profundo foi adentro. Shen Yuan, percebendo que ela tremia levemente, ao aquecê-lo, sussurrou ao seu ouvido com um tom brincalhão: Viu só? Aposto que agora o frio passou, não é? E ai, meus amigos, a noite foi quente como nunca. Na manhã seguinte, Shen Yuan acordou, mas Shena já havia saído. Ela havia deixado um bilhete escrito: Fui até a cafeteria. Levei suas roupas sujas, mas ainda não secaram, então comprei uma muda nova para você. O café da manhã está na panela elétrica. Se estiver com frio quando acordar, é só se esquentar você mesmo, tá bom? Ao terminar de ler, Shen Yuan ficou tão emocionado que chegou a se repreender. Droga, onde mais eu vou encontrar uma mulher tão boa quanto ela? Ela merece uma recompensa. Definitivamente preciso comprar um carro para ela. Enquanto ainda estava comovido, de repente a garota chamada Menglu apareceu em chamada de vídeo, sem aviso, e colocou duas deliciais enormes de sua personalidade diante da câmera, dizendo com voz provocante: Cachorrinho fraco, quando vai aparecer na academia? Tô te esperando. Ao ver como ela exibia seus grandes atributos, Shen Yuan rapidamente virou o rosto para o lado, afastando o celular determinado. É muito cedo para ver essas coisas, além disso, ela é a melhor amiga da Nana. Não vou olhar. Mas, percebendo a reação dele, Menglu se aproximou ainda mais, empurrando aquele par de qualidades gigantes tão perto que quase cobriam toda a tela. Com um sorriso travesso, provocou: Por que afastou o telefone? O que foi? Tá com medo que eu te morda? Ao ouvir isso, Shen Yuan entreabriu os olhos e lançou um olhar de canto. Ao ver aquele par impressionante, não conseguiu evitar o pensamento: Droga, essa mulher tá claramente me provocando.
Enquanto Shen Yuan ainda assistia à tela, com aquela típica provocação de Menglu, recebeu uma ligação. Ao ver o número, ficou intrigado, era da professora Li Xiao. Ele então disse para Menglu: agora tenho um assunto para resolver. Te ligo mais tarde. Menglu, ao ouvir isso, piscou com um sorriso travesso e acenou com a mão. Tudo bem, vai lá cuidar das suas coisas. Assim que ela desligou, Shen Yuan atendeu a ligação. Professora? Aconteceu alguma coisa? Li Xiao respondeu. A solicitação que você apresentou foi aprovada, tanto pela diretoria quanto pelo Departamento de Educação. Nos próximos 2 dias será elaborado o documento oficial, e então começaremos a campanha de divulgação. Assim que o colégio receber os planos e pedidos de empreendedorismo dos alunos, vamos te enviar para avaliação. Ao ouvir isso, Shen Yuan perguntou: essas fichas vão incluir altura, peso e uma foto de rosto? Li Xiao, surpresa, questionou. Hã? Para que serviriam esses dados? O que altura e peso têm a ver com empreendedorismo? Diante da pergunta direta, Shen Yuan improvisou. Claro que tem relação. Uma boa apresentação pessoal é parte do sucesso. Pela aparência dá para ver se o aluno leva uma vida disciplinada ou não. Tem um olhar bem criterioso, sabe? Ao ouvir isso, Li Xiao sentiu que algo estava estranho e perguntou desconfiada. Que tipo de ideia é essa? Mesmo assim, ela disse. Tá bom. Vou incluir esse campo no formulário. O secretário Lu já organizou para que os membros do comitê estudantil entrem em contato com você mais tarde, ainda hoje. Enquanto se levantava da cama, Shen Yuan respondeu. Beleza, por mim tudo certo. Naquele momento, Li Xiao tamborilou os dedos sobre a mesa, e sua voz saiu um pouco hesitante. Ah, certo. Shen Yuan, amanhã de manhã minha irmã e eu vamos fazer a mudança. Você está livre? Ao ouvir isso, o rosto de Shen Yuan se iluminou. Mas é claro. Nos vemos amanhã. Meia hora depois, após o café da manhã, Shen Yuan estava se arrumando para sair quando recebeu outra ligação. Ao ver o nome na tela, franziu a testa. Por que ela tá ligando agora? Era Menglu. Assim que atendeu, ela já começou a falar de forma apressada. O que você tá fazendo? Não disse que viria me ver em alguns minutos? Já passou meia hora e ainda não terminou o que tinha que fazer. Como você quer que eu acredite? Shen Yuan respondeu com calma. Estou ocupado. Já estou quase saindo. Tenho uma reunião com 2 empresas de decoração para discutir o design da vila. Ao ouvir isso, Menglu brincou. Então, vai precisar de uma pequena carga extra para te seguir por aí? Shen Yuan retrucou. Você mesma disse que era só uma carga extra. Então para que te levar? Mas, se quiser mesmo vir, pode me acompanhar. Por dentro, pensou. Apesar da Liu ser meio exagerada e agir como se fosse inocente, ela sabe exatamente como oferecer apoio emocional. Ter uma beldade dessas animando a reunião enquanto se discutem estratégias realmente melhora a produtividade. Menglu piscou novamente com aquele ar provocante, levantou a mão fazendo o sinal de ok e disse. Beleza, então vem me buscar. Estou te esperando na academia. Shen Yuan respondeu. Tá certo. Pouco depois, Shen Yuan chegou à academia onde Menglu trabalhava. Assim que saiu do carro, um playboy se aproximou tentando puxar conversa. E aí, irmão? Tá esperando alguém também? Haha, deixa eu adivinhar. É uma garota, né? Shen Yuan respondeu. Ah, é? O cara, ao ouvir isso, apertou a chave para ligar sua G63 estacionada ao lado e falou com arrogância. Seu carro até que é bom. Serve para impressionar garotas comuns. Mas, se quiser conquistar uma mulher de alto nível, isso não é o bastante. Se quer ganhar o coração de uma deusa, tem que abrir mais a carteira. Eu mesmo ainda preciso me esforçar mais. O jovem Shen Yuan, ao ouvir aquilo, apenas respondeu com indiferença. Ah, é mesmo?
E justo nesse momento, Menglu saiu do ginásio, e a vemos caminhando em direção a Shen Yuan, que a estava aguardando. Ao vê-la, o sujeito correu imediatamente até ela, com cara de bobo alegre, como um cachorrinho abanando o rabo e falou: Menglu, finalmente saiu. Estava te esperando há um tempão. Vamos jantar? O que você quer comer? Menglu recusou com a mão e disse: Sinto muito, Sr. Fan. Já marquei com um amigo. Te avisei por mensagem há pouco. Ela pensou: o Sr. Fan tem dinheiro, mas tudo vem dos pais. O que ele pode controlar é muito limitado. Já Shen Yuan é diferente. Por isso ele só pode ficar em segundo lugar. O Sr. Fan, ao ouvir isso, insistiu: Tudo bem, podemos jantar os três. Eu pago, se seu amigo não se importar. Mas, ao se virar, viu Menglu entrando no carro de Shen Yuan e ficou sem palavras. Shen Yuan, com um sorriso triunfante, disse: Opa, foi mal, irmão. Não gosto de dividir mesa com quem dirige um G-Class. Menglu, já sentada, o ignorou completamente e disse: Vamos. Shen Yuan viu que o outro ficou parado olhando fixamente para o banco do passageiro e comentou com satisfação: Me dá licença. Vendo aquela atitude toda convencida, o Sr. Fan cerrou os dentes de raiva. Mas que droga! A Menglu entrou no carro desse moleque. Nem com um G-Class eu consegui conquistá-la, e agora aparece esse cara com um M9 e leva vantagem. Algum tempo depois, já com o carro em movimento, Menglu explicou: Aquele Sr. Fan é sócio VIP do nosso ginásio. Ele já recarregou bastante dinheiro. A família dele tem recursos. Aquele carro dele custa mais de 2 milhões. Shen Yuan respondeu com um tom indiferente: Uhum. Menglu continuou: Ele está há bastante tempo correndo atrás de mim, mas nunca aceitei sair com ele. Shen Yuan, com frieza, respondeu: Ah. Menglu, percebendo sua atitude, encheu as bochechas de raiva e reclamou: Por que você tá tão calado hoje? Não parece o de sempre. Shen Yuan, ainda com o mesmo tom frio, perguntou: E o que eu deveria dizer? Menglu abaixou a cabeça e murmurou: Não sei. Só sinto que hoje você não tá tão animado quanto costuma. Vendo a expressão emburrada da garota, Shen Yuan sorriu em silêncio e pensou: Claro que entendo o que você tá tentando. Não sou sua única opção, você tem outros pretendentes. Só quer que eu me sinta pressionado. Então disse em voz alta: Um homem só se anima de verdade quando tá fazendo exercício, ou prestes a fazer isso. Mas se você não quer jogar basquete comigo, como quer que eu me anime? Ao ouvir isso, Menglu virou o rosto com as bochechas coradas e gritou: Shen Yuan, seu idiota! Logo em seguida, deu um beliscão forte no braço dele e reclamou: Todos os homens são pervertidos como você? Shen Yuan riu e respondeu: Por que diz isso? Só falei de jogar basquete. Vendo ele com aquela cara de menino travesso, Menglu desviou o olhar com expressão de desgosto. Aff, para de falar besteira. Aquela vez na cafeteria, assim que eu saí, você correu para consolar a Nana. O que você realmente pensava, só você sabe. Ao ouvir isso, Shen Yuan forçou um sorriso amargo e pensou: Pelo visto, a Liu vai guardar isso para sempre. Então mudou de assunto. Como é que você tá tão livre esses dias? Tá me seguindo por tudo quanto é canto. Menglu respondeu: Não é que eu esteja sem nada para fazer. É que, por sua culpa, cancelei todas as minhas aulas particulares. Shen Yuan comentou: Agora sim tô me sentindo um pouco culpado. Menglu olhou de lado, com um tom provocador, e disse: Se tá se sentindo culpado, então me leva para comer umas coisas boas, para compensar. Shen Yuan caiu na risada. Sem problema. Tenho de sobra para que você coma bem. Ao ouvir isso, Menglu não conseguiu evitar a malícia e respondeu: O que você quis dizer com isso, hein, Shen Yuan? Só sabe se aproveitar dos outros.
Shen Yuan respondeu rindo. Tá bom, tá bom. Não te provoco mais. Vamos comer primeiro e depois vamos para a empresa de design de interiores. Corte de cena. À tarde, depois do almoço, os dois não enrolaram e foram direto para a empresa de design. Assim que entraram, uma mulher se aproximou com postura profissional. Era a designer-chefe chamada Fu Xingmei. Ela estendeu a mão com uma leve inclinação e disse: Muito prazer, Sr. Shen. Sou Fu Xingmei, chefe de design da Guantin. Vamos sentar e conversar. Shen Yuan respondeu: Vamos direto ao ponto. Ontem já enviei minhas exigências pelo site. Hoje só vim ver as propostas. Imediatamente, Fu Xingmei os levou até a sala de reuniões e começou a apresentação, apontando para a tela. De acordo com seu orçamento e suas necessidades, preparamos 3 estilos de design: europeu leve e elegante, luxo moderno e estilo chinês contemporâneo. Você pode revisar e nos dizer qual prefere. Se quiser ajustes, podemos modificar sem problema. Ao ver os designs na tela, Menglu não conseguiu esconder o entusiasmo. Uau! Os 3 estilos são lindos! Shen Yuan, qual é o seu orçamento? Shen Yuan respondeu: 20 milhões. Ao ouvir o valor, Menglu ficou boquiaberta. O que você disse? Pensou. Uma mansão com mais de 1.000 metros quadrados e a decoração custa 20 milhões? Se ele pode gastar entre 20 e 30 milhões só com design de interiores, então seu patrimônio deve ultrapassar facilmente 100 milhões. Definitivamente, subestimei ele antes. As táticas que usei até agora foram leves demais. Vou precisar intensificar o jogo. Com isso em mente, ela baixou um pouco o decote com uma mão e puxou o vestido para cima com a outra, lançando um olhar provocante. 15 minutos depois, após analisar bem as opções, Shen Yuan se levantou e disse: Então fico com o estilo chinês moderno. Adicionem o que acabei de mencionar, façam os ajustes e seguimos conversando. Ainda tenho um encontro com outra empresa de design. Preciso comparar as propostas finais das duas antes de decidir. Fu Xingmei respondeu: Sem problema. Comparar não nos prejudica. A propósito, Sr. Shen, o senhor tem tempo esta noite? Nosso Sr. Van gostaria de convidá-lo para jantar. Independente de fecharmos o contrato ou não, ele só quer conhecê-lo pessoalmente. Shen Yuan, ao ouvir isso, respondeu: Ainda nem assinamos o contrato. Não vai parecer estranho esse jantar? Fu Xingmei insistiu. Não se preocupe, Sr. Shen. O Sr. Van só quer ser seu amigo. Shen Yuan não fez mais objeções e respondeu: Tudo bem. Ao ver que ele aceitou, Fu Xingmei pegou o celular e disse: Então vou te adicionar no WeChat e enviar o endereço do restaurante. Assim também poderemos falar mais facilmente sobre os próximos detalhes. Shen Yuan mostrou seu código QR e disse: Perfeito. Então estamos indo. Ao se despedirem, os olhos de Fu Xingmei brilhavam. 20 milhões só em decoração, mais do que vale muitas casas. Só essa encomenda já pode sustentar uma empresa inteira. Um cliente desse nível não é qualquer rico, é um verdadeiro patrão. Em seguida, correu para informar: Senhor Van, o Sr. Shen aceitou o jantar de hoje à noite. Esse homem era o diretor-geral da Guantin, chamado Van Heming. Ao ouvir a notícia, ele disse: Se conseguirmos jantar juntos, as chances de fechar o contrato aumentam muito. Um cliente assim não pode cair nas mãos da concorrência. Ele veio sozinho ou com alguém? Fu Xingmei respondeu: Veio com uma garota, mas não parece ser namorada dele. Ele respondeu: Melhor ainda. Certifique-se de convidar também a nossa carta na manga para essa noite. Um patrocinador como o Sr. Shen merece o nosso trunfo mais forte. Com essas palavras, surgiu na tela uma mulher de beleza sedutora. Mudando de cena. No carro, Menglu abaixou quase todo o decote, faltava pouco para tirar a roupa toda, e disse: Shen Yuan, o ar-condicionado está ligado. Está muito quente aqui dentro. Shen Yuan, com uma expressão fria,
respondeu. Ah, é? Pois eu não estou sentindo calor nenhum. Menglu, com um tom meloso, replicou. Sério mesmo? Bom, para onde vamos agora? Perguntou ela. Shen Yuan respondeu. Você não vai trabalhar? Ou pretende continuar me seguindo só para comer de graça no jantar também? Menglu respondeu sem hesitar. Já que estou te seguindo hoje e não tenho nada para fazer, sim, quero ser sua sombra o dia todo. Shen Yuan soltou uma gargalhada e disse. Minha sombra sabe seguir as regras e se comporta bem. Se for me seguir, que seja o dia todo e a noite também, não só durante o dia. Ao ouvir isso, a mente de Menglu imediatamente foi para o lado mais safado, imaginando cenas mais 18 com Shen Yuan. Depois, com a voz trêmula, murmurou. Um dia e uma noite, do que você está falando, pervertido? Tanto faz, vou com você de qualquer jeito. Não vou sair desse carro. Nesse momento, o telefone de Menglu começou a tocar. Ao atender, uma voz feminina soou do outro lado. Lulu, o que você está fazendo? Menglu respondeu. Qian, estou no carro. Do outro lado, Qian, enquanto tentava abotoar novamente a blusa para cobrir seus grandes atributos, perguntou. No carro de quem? Não me diga que é no G-Class do Sr. Fan? Ela pensou. Embora o Sr. Fan não se compare a Shen Yuan, que pode comprar uma casa de 3 milhões como se não fosse nada, ao menos ele pode lhe dar algumas bolsas ou cosméticos para Men, não seria problema. Menglu respondeu. Não, não é esse. Estou no carro de Shen Yuan. Ao ouvir isso, Qian não conseguiu conter a surpresa e elevou a voz. De quem? Do Shen Yuan? Desde quando vocês dois estão tão próximos? Menglu respondeu. Não é nada. Hoje só estou acompanhando ele para revisar alguns designs de decoração. Você não tem ideia, ele comprou uma mansão de mais de 10 milhões de yuans e ainda quer gastar mais 20 milhões só com reforma e decoração. Qian, ao ouvir isso, ficou de boca aberta e soltou um longo suspiro. O quê? Isso é gastar sem medo. Ele acabou de soltar 10 milhões e já vai jogar mais 20? Que nível! Em sua mente, ela pensou. Que sorte a da Xena! Conseguiu um patrocinador desse calibre. Nós três, as melhores amigas, prometemos ser pobres juntas, e no fim, ela escapou em silêncio do Clube das Quebradas. E não só isso, parece que a Menglu também está prestes a subir no mesmo cruzeiro de luxo. As lágrimas escorriam enquanto ela pensava, frustrada. Tudo bem uma amiga prosperar, mas agora até a outra? Tudo porque os dela são maiores que os meus. Mudança de cena, à noite, no restaurante Nanjing. Na frente do restaurante, o diretor-geral Van Heming, junto com Fu Xingmei e uma jovem ao fundo chamada Su Shuevei. Xiao Yao, já estavam esperando. De repente, um jovem se aproximou e acenou com a mão. Tio Van, você também vai jantar aqui? Ao vê-lo, o velho Juan sorriu e respondeu. Xiao Yao, que coincidência. Estou esperando um convidado importante. Esse Xiao Yao não era outro senão Lin Guanjiao, um jovem rico do círculo de amigos de Shen Yuan. Bem, acho que não tão amigo assim, acho que tá mais para um rival, não lembro, acho que algo assim. Enfim. Ele se aproximou, apertou a mão de Wang e disse com cortesia. Também tenho um jantar aqui. Mais tarde brindarei com o senhor, tio. Em sua mente, pensou. Parece que o convidado de hoje é alguém importante. Caso contrário, o tio Van não estaria esperando pessoalmente. Em seguida, Lin Guanjiao entrou no restaurante. Não conseguia tirar os olhos de Su Shuevei. Desde quando tem uma garota tão bonita ao lado do tio Van? Se ele não fosse meu futuro sogro, essa história seria diferente. Nem ouso pedir o número dela. Um momento depois, chegou o carro de Shen Yuan. Ao vê-lo descer, Fu Xingmei rapidamente o apresentou. Senhor Van, este é o Sr. Shen. O velho Van se aproximou e o cumprimentou cordialmente. Encantado, Sr. Shen. Sem dúvida, o senhor é um jovem muito talentoso.
Shen Yuan apertou sua mão e respondeu. O prazer é meu, Sr. Van. Ao ver Menglu, o Sr. Van perguntou. E ela? É sua namorada? Ao ouvir isso, Shen Yuan rapidamente acenou com a mão e respondeu. Não se engane. Somos apenas amigos. Hoje ela só coincidiu em me acompanhar. O sobrenome dela é Liu. O Sr. Van, ao ouvir, virou-se para ela e cumprimentou. Muito prazer, senhorita Liu. Menglu respondeu com uma leve inclinação. Encantada, Sr. Van. Mas por dentro, ela resmungava. Maldito Shen Yuan! Por que tão empolgado para deixar claro isso? Ninguém te obrigou a dizer que eu sou sua namorada. Que saco! Após os cumprimentos, o Sr. Van estendeu a mão e convidou. Senhor Shen, vamos subir ao segundo andar? Shen Yuan respondeu com cortesia. Por favor, Sr. Van, vá na frente. Pouco depois, os 5 chegaram a um salão VIP. Antes mesmo de se sentarem, o Sr. Van tomou a iniciativa de apresentar a senhorita Su Xuevei. Senhor Shen, quase me esqueço de lhe apresentar nossa assistente de design. Esta é Su Xuevei. Su Xuevei, ao ouvir isso, fez uma reverência educada e disse. Muito prazer, Sr. Shen. Shen Yuan apertou sua mão e respondeu. Encantado. Ao tocar sua mão, Shen Yuan pensou de imediato. Que pele suave e delicada. Suas mãos parecem não ter ossos. Essa pureza, essa inocência, completamente diferente de qualquer outra garota que já conheci. O Sr. Van, ao notar a reação de Shen Yuan, pensou satisfeito. Perfeito. Parece que Su Xuevei causou uma boa impressão. Assim será mais fácil nos aproximarmos dele. Com isso em mente, ele levantou sua taça e disse. Senhor Shen, esta noite não vamos falar de negócios. Só quero ser seu amigo. Proponho um brinde. Do outro lado, ao ver que Su Xuevei hesitava, Fu Xingmei apressou em voz baixa. O que está fazendo? Brinda com o Sr. Shen. Su Xuevei, um pouco nervosa, se levantou, ergueu sua taça e disse. Sr. Shen, um brinde para o senhor. Shen Yuan levantou sua taça com um sorriso e disse. Muito bem. De um canto, Menglu sentiu uma pontada de ciúmes. Erguendo sua taça com um sorriso forçado, disse. Pequeno Sr. Shen, vamos brindar nós dois também. É melhor você não beber, disse Shen Yuan, levantando a mão para impedi-la. Quem vai dirigir depois, se você ficar bêbada? Menglu, ao ouvir isso, abaixou a taça obedientemente. Tá bom, como você quiser. Por dentro, pensava, não sei se ele está usando isso como desculpa para dar em cima de mim, mas essa sensação de que somos um casal, eu adoro. Ela mal tinha abaixado a taça, e Su Xuevei voltou novamente com a taça na mão, aproximando-se de Shen Yuan. Senhor Shen, mais um brinde para o senhor. Sorrindo gentilmente, Shen Yuan disse. Pode beber se quiser, não tem problema. Su levemente envergonhada respondeu, hesitante. Eu. O Sr. Van, vendo a cena, interveio rapidamente. Ela está só ouvindo o que o Sr. Shen disse. Ele só está preocupado que você não aguente bem o álcool. Depois acrescentou, como forma de apresentação. Su é estudante da Universidade Nanson. Está no último ano e quase se formando. Vocês dois são jovens e têm interesses em comum, deviam conversar mais. Nesse momento, o Sr. Van disse para Su Xuevei. Adicione o Sr. Shen no vexat. Ele é um jovem tão promissor, não custa nada conhecê-lo. Ao ver essa cena, Menglu franziu a testa e pensou. A velha raposa finalmente mostrou o rabo. Disse que esse jantar não era de negócios, mas no fundo tinha tudo planejado como uma estratégia comercial. Essa garota é só um enfeite com pernas. Só de olhar já me irrita. Qual a diferença dela para uma acompanhante de evento? Justo quando Shen Yuan e Su Xuevei estavam se adicionando no WeChat, Lin Guanjiao apareceu na entrada com cara de quem já tinha bebido um barril de álcool. Entrou sorrindo e disse. Tio, vim brindar com o senhor. O Sr. Van respondeu com um sorriso.
Xiao Yao, que consideração a sua. Depois se levantou e o apresentou. Este é meu sobrinho, Lin Guanjiao. E virando-se para Shen Yuan, acrescentou. Este é o Sr. Shen, mais ou menos da sua idade. Que tal brindar com ele e aproveitar para fazer amizade? Lin Guanjiao respondeu sorrindo. Sim, claro. Por dentro, estava animado. O tio Van está me apresentando para um convidado importante. Isso significa que ele me valoriza. E se é alguém que o tio está esperando pessoalmente, seu nível deve ser altíssimo. Gente assim tem que estar na rede de contatos. Talvez na vida real não sirva de muito, mas num jantar para mostrar status, é ouro puro. Pensando nisso, ele se aproximou de Shen Yuan, ergueu a taça e disse. Prazer em conhecê-lo, Sr. Shen. Mas no momento em que disse isso, congelou e pensou. Shen Yuan. O que esse idiota está fazendo aqui? Ao notar a reação, Shen Yuan deu um leve sorriso. Vamos brindar? Só então Lin Guanjiao realmente entendeu a situação. O canto de sua boca tremia enquanto pensava. Por que o Shen Yuan é o convidado VIP do tio Van? O tio me mandou brindar com ele. Isso não é o mesmo que me fazer lamber as botas desse cara? Impossível. Isso não pode estar acontecendo. Vendo que algo não batia, o Sr. Van perguntou. Sr. Shen, Lin Yao, vocês dois se conhecem? Shen Yuan respondeu. Pode-se dizer que sim. Ao ouvir isso, o Sr. Van deu um tapa amigável no ombro de Lin Guanjiao e soltou uma gargalhada. Ha ha ha! Que coincidência! Sabia, Xiao Yao? Seu amigo comprou uma vila em Quintushu Lake em Green City e confiou à nossa empresa uma reforma de 20 milhões. Ao ouvir isso, Lin Guanjiao ficou sem acreditar no que ouvia. O quê? Como assim? Por dentro pensava. Aquele caipira do Shen Yuan comprou uma vila e vai gastar 20 milhões em reformas? Desde quando ele começou a ganhar dinheiro tão rápido assim? A família dele começou a extrair diamantes na África ou o quê? Naquele momento, diante de Shen Yuan, Lin Guanjiao só conseguia imaginar a figura de Shen Yuan ao que parecia ter se transformado em um gigante. Ele pensava consigo mesmo. O tio Van, a quem venho tentando agradar com tanto esforço, agora está fazendo de tudo para se aproximar de Shen Yuan. Em tão pouco tempo, a distância entre mim e Shen Yuan se tornou enorme. E então concluiu em pensamento, tanto faz. Se o tio Van quer lamber as botas de alguém, eu também não vou ficar para trás. Pensando assim, levantou sua taça com um grande sorriso e disse. Shen Yuan, que coincidência! Parabéns, parabéns! Quer dizer, agora tenho que chamá-lo de Sr. Shen, ha ha ha! 3 horas depois, já com o estômago cheio e o ambiente mais descontraído, o Sr. Van se virou para o Sr. Shen e perguntou. O que gostaria de fazer agora? Vamos a um bar ou a um karaokê? Shen Yuan olhou para Menglu e perguntou. Treinadora Liu, você quer vir? Menglu, um pouco indecisa, respondeu. Eu. Por dentro, pensava. Esse corpo que tenho é fruto de disciplina. Nunca tive o hábito de sair para beber até tarde. Ao ver que ela ainda hesitava, Shen Yuan acrescentou. Melhor você não ir dormir cedo e acordar cedo faz bem para a saúde. Ao ouvir isso, Menglu olhou discretamente para Su Xuevei e pensou. Se eu não for, pode ser que Shen Yuan caia nas garras de outra demonia encantadora. E se aparecer outra para dividir, minha parte vai diminuir. Se eu não estiver ao lado dele, conhecendo o Sr. Van, o próximo passo será embebedar o Shen Yuan e mandá-lo direto para o hotel com a Su Xuevei. Além disso, durante o jantar ficou claro que Shen Yuan sente algo por Su Xuevei. E sob efeito do álcool, com certeza não vai resistir. Imaginando a cena, Menglu se arrepiou. Se viu imaginando Shen Yuan e Su Xuevei se beijando apaixonadamente. Depois, Shen Yuan empurrando a garota sobre a cama. Senhor Shen, não, por favor. E então Shen Yuan tirava toda a roupa dela, dizendo. Su Xuevei, eu vou me responsabilizar por você. Su Xuevei, com as bochechas coradas, respondia timidamente.
Senhor Shen. Só de imaginar, Menglu começou a suar frio. Não. Isso não pode acontecer. Se esses dois derem mais um passo, eu não terei mais chance de jogar minha carta. Pensando nisso, ela se levantou de repente, ergueu a mão e disse com decisão. Eu vou. Com certeza vou com vocês. E com isso, alcançamos os capítulos mais recentes. O autor anunciou uma breve pausa para tratar de assuntos pessoais, mas nos deixou um esboço instigante do que vem por aí. Como a treinadora Menglu vai reagir ao ataque direto de Shen Yuan? Nesse momento, vemos Shen Yuan com um sorriso maroto dizendo para Menglu. Essa é a sua vantagem. Não importa como uma mulher atrai um homem, no fim, o resultado é sempre o mesmo. Surpresa, ela pergunta. E qual é esse resultado final? Shen Yuan então se aproxima, inclina-se com malícia e sussurra baixinho no ouvido dela. Claro que é acabar na cama. Com o rosto corado e o corpo rígido diante do avanço inesperado, Menglu só consegue pensar. Que ousadia! Esse homem sempre me arrasta para o buraco a cada conversa. Mas ao menos Shen Yuan é honesto. Diferente de tantos por aí que, mesmo querendo apenas o corpo de uma mulher, fingem chamar isso de amor. Pelo visto, o que vem a seguir vai pegar fogo. Viu só o que te espera no próximo vídeo? E claro, se puder contribuir com uma pequena doação, isso ajuda demais a manter o canal ativo e motivado a continuar trazendo os próximos episódios. Live Pix no comentário fixado. E para fechar com chave de ouro. Aos membros do canal, meu muito obrigado. Vocês me fortalecem todos os dias, e nem imaginam o quanto. Nos vemos no próximo vídeo, onde eu te conto mais. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.